Estudo do livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Aula 12. A catarse e a quebra de padrões. Na última aula, aula 11, olhamos para o abismo. Vimos como a cultura do silêncio e dos hábitos tóxicos destruíram vidas no hospital Rhode Island. Nós entendemos como o pensamento de grupo, a conformidade e a obediência cega à autoridade criam hábitos de evasão, rotinas invisíveis de omissão que anestesiam a nossa ética em nome da sobrevivência social. Terminamos a última aula com um gosto amargo, a constatação de que sistemas inteiros, famílias inteiras, corporações inteiras podem adoecer e operar de forma letal sem que ninguém tenha coragem de dizer uma única palavra. E a grande pergunta que ficou ecoando no silêncio foi: como nós consertamos isso? Como você, como futuro psicólogo, como líder de uma equipe ou como membro de uma família disfuncional, quebra um padrão que não pertence a uma só pessoa, mas a dezenas, centenas de pessoas ao mesmo tempo? Como você destrói um hábito coletivo que tem a força de uma parede de concreto? A psicologia comportamental e organizacional tem uma resposta, mas eu já aviso, não é uma resposta poética, não é uma resposta gentil. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Nessa aula vamos descobrir que a única força capaz de derreter o concreto de um hábito tóxico institucionalizado é o fogo. Nessa aula vamos falar sobre a dor como ferramenta de cura. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E vamos então à nossa aula sobre a catarse e a quebra de padrões. Nós gostamos de acreditar que a mudança ocorre através da razão. Acreditamos que se sentarmos em uma roda, apresentarmos um PowerPoint com dados lógicos e pedirmos com educação para que as pessoas mudem seus hábitos tóxicos, elas dirão: "Nossa, você tem razão. A partir de amanhã, seremos pessoas melhores." Você e eu sabemos pela prática clínica e pela observação do mundo que isso é uma fantasia. O gânglio basal, a estrutura do cérebro responsável pelos hábitos, não entende a linguagem da lógica. Ele entende a linguagem da repetição, do conforto e da recompensa. E quando milhares de gânglios basais estão sincronizados em uma empresa ou em uma família para evitar conflitos, a inércia é praticamente imbatível. Para entendermos como a mudança real acontece, precisamos revisitar o brilhante psicólogo Kurt Lewin, o pai da psicologia social moderna. Lewin desenvolveu um modelo de mudança de comportamento que é ensinado nas melhores universidades do mundo. Ele dizia que todo comportamento atual é como um bloco de gelo. Está congelado, está fixo. Se você tentar moldar um bloco de gelo com as mãos, você só vai se machucar. O gelo não cede. Para mudar a forma da água, Lewin disse que são necessários 3 passos brutais. Primeiro, descongelamento, unfreezing. Segundo, mudança, change. E terceiro, recongelamento, refreezing. O primeiro passo é o descongelamento. Você precisa aplicar calor. Você precisa desestabilizar o estado atual. Você precisa criar um ambiente onde manter o comportamento antigo se torne mais doloroso do que tentar um comportamento novo. Segundo, mudança. Com o gelo derretido e a água maleável, você introduz os novos processos, os novos hábitos e a nova cultura. Terceiro passo, recongelamento. Você então estabiliza a nova rotina.
até que ela se torne o novo normal inconsciente. Nós costumamos focar muito no passo 2, a mudança, mas falhamos miseravelmente no passo 1, o descongelamento. Mas como você descongela a cultura tóxica de um hospital, onde médicos gritam com enfermeiras? Como você descongela um casamento onde o desprezo se tornou o hábito diário? Você precisa de uma desestabilização. Você precisa de uma catarse. Em termos organizacionais, você precisa de uma crise. As tréguas perigosas, a arquitetura do caos. Antes de falarmos sobre a crise, precisamos entender o que exatamente está congelado dentro das instituições. Charles Duhigg nos explica que toda grande organização, seja um governo, uma empresa bilionária ou uma família com muitos membros, não é uma grande família feliz trabalhando em uníssono. É, na verdade, um campo de batalha repleto de grupos rivais disputando poder, orçamento e reconhecimento. Para que a empresa não entre em guerra civil todos os dias, as pessoas criam o que a sociologia chama de tréguas institucionais. Uma trégua é um hábito silencioso que diz: eu não piso no seu calo e você não pisa no meu. Eu finjo que não vejo o seu erro e você finge que não vê a minha preguiça. Nós mantemos a paz artificial e todo mundo mantém o emprego. As tréguas são vitais para que a rotina funcione. Se todo mundo brigasse por tudo, nada seria produzido. Mas há um perigo letal aqui. As tréguas criam pontos cegos gigantescos. Quando o objetivo principal passa a ser não invadir o departamento do outro, os problemas começam a cair nas rachaduras entre os departamentos. E para provarmos o custo devastador dessas tréguas, nós vamos viajar para a Inglaterra, para as entranhas escuras, barulhentas e lotadas do metrô de Londres. O fogo de King's Cross, quando a paz mata. A estação de King's Cross, em Londres, é um dos maiores e mais complexos labirintos subterrâneos do mundo. Na década de 1980, o sistema de metrô de Londres era operado por dezenas de departamentos diferentes que se odiavam profundamente. Havia o departamento dos trens, o departamento das bilheterias, o departamento da limpeza, o departamento das escadas rolantes e o departamento de segurança. Cada um operava como um reino independente. E para que eles não brigassem, havia tréguas invisíveis e hábitos organizacionais absurdamente rígidos de não interferência. No dia 18 de novembro de 1987, a deixa para a tragédia aconteceu. Eram 19 horas e 30 minutos, horário de pico. Milhares de pessoas caminhavam apressadas para voltar para casa. Um passageiro estava subindo uma das gigantescas escadas rolantes de madeira da estação. Ele acendeu um cigarro, deu uma tragada e, distraidamente, jogou o palito de fósforo aceso degraus abaixo. O fósforo caiu por uma fresta da escada de madeira e aterrissou nas engrenagens internas. Durante décadas, os funcionários da limpeza não limpavam o fosso das escadas rolantes. Sabe por quê? Porque, pelas tréguas departamentais, a limpeza das engrenagens não era a responsabilidade da limpeza, mas da manutenção de escadas. E a manutenção não limpava porque achava que era a função da limpeza. Qual o resultado disso tudo? O fundo da escada era um cemitério de graxa acumulada, jornais velhos, fiapos de roupa e poeira ressecada. O palito de fósforo encontrou toneladas de combustível perfeito. Um pequeno foco de fumaça começou a subir pelos degraus de madeira. Aqui, a biologia dos hábitos entrou em ação de forma aterrorizante. Um funcionário da bilheteria viu a fumaça.
Ele tinha um extintor de incêndio bem ao lado dele. Mas qual era o hábito ditado pela trégua institucional? Eu sou da bilheteria. Extintores de incêndio pertencem ao Departamento de Segurança. Se eu usar o extintor, eu estou pisando no calo deles. Ele então não usou o extintor. Ele ligou para o Departamento de Segurança e voltou a vender bilhetes. Um inspetor de segurança chegou. Ele viu um pequeno fogo brilhando sob a madeira. Ele não chamou os bombeiros. Sabe por quê? Porque, segundo os hábitos do metrô de Londres, chamar os bombeiros causaria pânico e atrasaria os trens. E atrasar os trens violava a trégua sagrada com o Departamento de Transportes. Ele tentou apagar o fogo com um pano, não conseguiu. O fogo começou a crescer. Os passageiros viam a fumaça, mas como nenhum funcionário gritou, o hábito da conformidade que estudamos na aula 11 fez com que as pessoas continuassem subindo a escada rolante que estava literalmente pegando fogo por dentro, até que a física assumiu o controle. O fogo no fosso da escada, alimentado por décadas de sujeira ignorada, sofreu o que os especialistas chamam de efeito trincheira. O fogo não subiu verticalmente. Ele se agarrou aos degraus de madeira com uma inclinação de 30 graus, superaquecendo o ar à sua frente, até atingir quase 600 graus Celsius. De repente, em um estalo ensurdecedor, o fogo não era mais uma fumaça. Todo o ar superaquecido do túnel explodiu em um fenômeno chamado flashover. Uma bola de fogo colossal foi cuspida pelo túnel da escada rolante, invadindo o saguão principal das bilheterias, onde dezenas de passageiros estavam aglomerados. Em questão de segundos, o saguão virou literalmente um inferno na terra. O plástico das bilheterias derreteu, o teto desabou, o pânico foi absoluto. O som das sirenes rasgou a noite londrina. Quando o fogo foi finalmente controlado, horas depois, o saldo da tragédia era devastador. 31 pessoas foram queimadas ou asfixiadas. Dezenas ficaram gravemente feridas. Tudo por causa de um fósforo, será? Não foi isso. 31 pessoas morreram por causa das tréguas institucionais. Elas morreram por causa de departamentos que tinham o hábito de evasão, o hábito de olhar para o lado, o hábito de não pisar no calo do colega, mesmo que o mundo estivesse em chamas. A tragédia estava feita, o sangue estava derramado e a cidade de Londres estava em estado de choque. O governo britânico chamou um investigador implacável chamado Desmond Fennell para descobrir o que havia acontecido. E o que Fennell fez é o maior estudo de caso de descongelamento, o passo 1 de Kurt Lewin da história moderna. Fennell interrogou os diretores do metrô. Ele não perguntou sobre fósforos ou madeira. Ele perguntou sobre processos, sobre a cultura de culpar o outro, sobre a falta de comunicação. Os diretores tentaram usar suas velhas tréguas. A culpa é da equipe da limpeza, a culpa é dos passageiros que fumam. Fennell percebeu que mesmo após a morte de 31 pessoas, os líderes do metrô de Londres ainda estavam protegendo os seus feudos. A burocracia era tão congelada, tão doente, que eles se recusavam a mudar as regras fundamentais do sistema. Foi então que Fennell entendeu a lição amarga da psicologia institucional. Uma crise pequena causa pânico, mas uma crise gigantesca e pública é a única janela de oportunidade para estilhaçar hábitos antigos. Como líder da investigação, Fennell tomou uma decisão brutal. Em vez de acalmar a população e dizer que tudo ficaria bem, Fennell prolongou e intensificou a sensação de crise. Ele transformou os interrogatórios em espetáculos públicos. Ele expôs a incompetência dos diretores em rede nacional de televisão. Ele pegou o escândalo e o amplificou,
jogando luz em cada canto escuro, em cada trégua ridícula e em cada omissão dos últimos 30 anos. Ele descongelou o sistema à força, jogando no fogo da opinião pública. A pressão se tornou tão insuportável, a crise de imagem e a dor foram tão catárticas que a resistência dos diretores desmoronou. Os hábitos institucionais de proteção cederam. O gânglio basal do metrô de Londres foi hackeado pelo terror absoluto. Apenas nesse estado de vulnerabilidade total e desespero, o sistema estava maleável o suficiente para o passo 2 de Lewin, a mudança. Por causa do incêndio de King's Cross e da crise implacável forçada por Fennel, o parlamento britânico aprovou leis radicais que os burocratas tentavam impedir há anos. As escadas de madeira foram abolidas do mundo inteiro, câmeras de segurança tornaram-se obrigatórias, o treinamento dos funcionários foi centralizado, uma única pessoa passou a ser responsável pela segurança geral. A catarse não ressuscitou os mortos, mas a recusa em desperdiçar a crise salvou, nas décadas seguintes, milhares de vidas ao redor do mundo. A lição para os líderes: não desperdice uma boa crise. Existe uma frase famosa na ciência política e na gestão de negócios que diz: nunca deixe uma boa crise ser desperdiçada. Como estudante de psicologia e comportamento, nós precisamos entender o mecanismo neurológico por trás dessa frase chocante. Em tempos de paz, o cérebro humano protege os seus hábitos. Se você é um líder, um gestor de RH ou um pai e tenta mudar as regras no meio de um dia ensolarado, onde tudo parece ok, o grupo vai se rebelar. Eles vão defender as tréguas. Por que mudar se não está quebrado? Eles dirão. Mas quando a crise chega, quando os lucros da empresa despencam, quando um escândalo vaza, quando uma falha monumental acontece, a amígdala do grupo inteiro dispara. O medo desliga o apego às rotinas antigas. As pessoas olham umas para as outras e o cérebro límbico pensa: nossos velhos hábitos nos trouxeram até a beira do abismo. Precisamos de algo novo agora. É neste exato momento de desespero que um verdadeiro líder intervém. O líder inexperiente tenta acalmar todo mundo. Ele diz: não se preocupem, vamos abafar isso, vamos voltar ao normal. Ao fazer isso, o líder inexperiente joga o gelo de volta na geladeira. Ele congela o comportamento tóxico novamente, garantindo que o erro se repita no futuro. Mas o líder ético e treinado em psicologia faz o oposto. Ele abraça a dor. Ele diz: nós falhamos, o nosso sistema está podre. Nós não vamos voltar ao normal porque o nosso normal era tóxico. Nós vamos usar a dor de hoje para desenhar uma empresa completamente nova amanhã. O líder ético usa o calor do desespero, o descongelamento, para inserir os novos hábitos angulares e então trabalha exaustivamente para recongelar essa nova cultura. A aplicação clínica, a dor como berço da cura. E se nós trouxermos essa teoria para dentro do nosso consultório? Como isso afeta a nossa prática na psicologia clínica? Muitas vezes, pacientes chegam até nós em estado de completa devastação. É o marido que descobriu uma traição e o casamento explodiu. É o executivo que sofreu um burnout severo e foi parar na UTI do coração. É o jovem cuja dependência química finalmente destruiu suas relações, levando-o ao que o Alcoólicos Anônimos chama de fundo do poço. A nossa reação humana é querer aliviar a dor desse paciente imediatamente. Queremos enxugar as lágrimas, oferecer pílulas de conforto, dizer que tudo isso vai passar. Mas a teoria da catarse e o modelo de Kurt Lewin nos lembram que a dor aguda desse paciente é, na verdade, a sua maior janela de salvação. O casamento destruído não é o fim da história. É o incêndio de King's Cross, das tréguas tóxicas daquele casal. Durante 10 anos,
eles viveram hábitos de evasão, não falando sobre sentimentos, pisando em ovos para evitar brigas. O incêndio emocional descongelou as defesas. É aterrorizante, sim, mas é a única chance que eles têm de reconstruir os hábitos matrimoniais em bases de honestidade absoluta. O fundo do poço do adicto é o exato momento em que o gânglio basal, que o obrigava a beber, perde a guerra para o instinto básico de sobrevivência. A dor do fundo do poço quebra a arrogância. É o único momento em que a mente se abre e aceita a humildade de um programa de 12 passos. Como terapeutas, nós não causamos a dor. Nós somos os provedores de empatia. Mas nós também devemos ter a coragem clínica de ajudar o paciente a olhar para as cinzas do que foi destruído e dizer: use isso, use essa crise, não remende o seu antigo eu. Vamos usar este momento de desestabilização para construir uma identidade que não precise mais dessas velhas rotinas. Nós institucionalizamos a dor como uma passagem, não como um destino. Ao olharmos para essas 12 aulas que já compartilhamos, nós mapeamos praticamente todas as engrenagens conscientes do comportamento humano. Nós entendemos como nossos cérebros individuais criam rotinas para economizar energia. Vimos como a crença, os hábitos angulares, as pequenas vitórias e a força de vontade nos dão o poder de reescrever os nossos destinos. E nas últimas aulas mergulhamos no complexo e sombrio mundo das organizações. Vimos como empresas constroem ou destroem vidas, como a cultura pode cegar e, nessa aula, como o fogo da crise e da catarse é a ferramenta final para estilhaçar o concreto dos padrões tóxicos. Seja você um estudante, um líder ou apenas alguém tentando melhorar a própria vida, leve essa lição com você. Não tenha medo da crise. A crise não é um sinal de que você fracassou para sempre. A catarse dolorosa, a demissão, o término, a falência, a briga assustadora, a percepção do próprio erro, é apenas a biologia derretendo as suas correntes. O descongelamento começou. Quando a fumaça baixar, e acredite, ela vai baixar, você estará diante de um terreno fértil, livre das tréguas antigas. O que você vai plantar ali depende da sua intencionalidade e do seu conhecimento sobre os hábitos. Você tem o poder de recongelar algo infinitamente melhor. Nós dominamos a engenharia do hábito. Nós sabemos como a roda gira dentro da nossa mente e dentro das nossas empresas. Mas o nosso estudo seria ingênuo se parasse por aqui. Até agora, nós lidamos com os hábitos dos quais nós temos alguma consciência. Nós escolhemos arrumar a cama, escolhemos fazer exercícios, percebemos a fumaça na empresa. Mas e se eu te disser que neste exato momento, enquanto você me ouve, existem algoritmos bilionários rastreando as pulsações da sua vida? E se eu te disser que as grandes corporações, o supermercado onde você compra, o aplicativo que você usa, as lojas onde você entra, sabem mais sobre os seus hábitos emocionais, as suas ansiedades e as suas vulnerabilidades íntimas do que você mesmo? Na nossa próxima aula, aula 13, vamos abrir a caixa de Pandora do século XXI. Vamos sair da terapia e das empresas e vamos entrar no mundo da vigilância e do consumo. Vamos falar sobre o inconsciente do consumidor e o Big Data. Nós vamos descobrir como empresas como a Target conseguiram analisar os hábitos de compra de uma adolescente e descobrir que ela estava grávida antes mesmo do pai da garota saber. Vamos entender a manipulação sombria de como as lojas transformam as nossas dores, as nossas deixas emocionais e as nossas transições de vida em lucros calculados através de algoritmos assustadores. O poder do hábito nas mãos do mercado ganha uma dimensão de ficção científica.
E você precisa entender isso para se proteger. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixe aqui o seu comentário sobre a sua percepção sobre essa aula. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e, é claro, conhecimento bom a gente compartilha. Nas suas mãos você tem a oportunidade de multiplicar esse conhecimento, um conhecimento que foi útil para mim e com certeza útil para você e, é claro, precisamos disseminá-lo. Envie para os seus amigos, envie aí no grupo da família, da faculdade, enfim, vamos multiplicar o conhecimento. Beba uma água, um café, estique a coluna, não vamos perder tempo. Vamos para a próxima aula. Ajeite seus fones e vamos para a aula 13, o inconsciente do consumidor e o Big Data.